Você pensaria que haveria apenas algumas ocupações durante a Idade Média. Haveria o Senhor do Solar, os cavaleiros, a Casa do Senhor e, claro, os camponeses. Mas isso é apenas um esboço amplo da miríade de empregos que estavam disponíveis, e cada um desempenhava um papel essencial na sociedade medieval. Na verdade, havia apenas duas classes, a elite e os trabalhadores, mas o senhor e sua corte não poderiam sobreviver sem a assistência dos trabalhadores. Alguns dos empregos, como carpinteiros, padeiros e barbeiros, ainda continuam até hoje. Outros desapareceram nos anais da história, e para os seguintes empregos isso não é uma coisa ruim. Vamos voltar no tempo e olhar para alguns dos piores empregos na Idade Média. Bem-vindo à loucura medieval. No mundo medieval, a fabricação de produtos de couro a partir de peles cruas era uma grande indústria e os curtidores desempenhavam um papel essencial na produção. Primeiro, o curtidor receberia a pele do animal com os chifres, cascos e sangue. Então, primeiro a pele tinha que ser aparada e lavada, geralmente no poço ou rio local. O pelo precisava ser removido. Isso era feito mergulhando a pele em urina e deixando a pele apodrecer o pelo até a raiz. As peles então seriam dobradas e empilhadas em um lugar quente. Uma vez que os pelos estivessem soltos o suficiente, a pele seria esticada sobre uma viga de madeira e o curtidor rasparia o pelo e a urina, tornando a pele mais macia e flexível. Este processo poderia levar até 3 meses. Após outra lavagem, a pele precisaria ser preservada em uma fossa usando uma solução fraca de urina, água e casca de madeira, até que a cor desejada e o resultado necessário fossem alcançados. Este tratamento final poderia levar até 1 ano. Além de ser um trabalho fétido e repugnante, os trabalhadores do couro também viviam em extrema pobreza, mas era um papel vital para a fabricação de produtos de que as pessoas medievais dependiam, de cintos a armaduras e garrafas de água a sapatos. Mas, como era de se esperar, não havia muitas pessoas que queriam ser vizinhas do curtidor. A Idade Média foi um período de grande construção de catedrais na Europa. Algumas catedrais levaram centenas de anos para serem construídas e chegavam a ter até 500 pés de altura. Não havia guindastes ou elevadores mecânicos para levantar os pesados blocos de pedra até o topo do edifício, então esteiras foram construídas no ponto mais alto. A esteira fornecia a energia necessária para o guincho de madeira levantar os blocos, alguns tão grandes quanto um carro. A esteira era feita de tábuas de madeira e, como uma roda de hamster muito grande, um homem a girava caminhando por dentro. O trabalhador estaria a centenas de metros de altura, com nada entre ele e a queda até a morte, exceto por algumas tábuas de madeira. A roda era tão difícil de mover de maneira estável que o operador frequentemente caía. Se ele inadvertidamente colocasse as mãos ou os pés nas lacunas da roda, eles seriam mutilados à medida que ela girava. Durante a Idade Média, as pessoas usavam penicos para ir ao banheiro. Eles então jogavam o conteúdo nas ruas. Esperava-se que a chuva lavasse os resíduos para os riachos e rios. Após o início da peste negra, embora não tivessem noção de germes, as pessoas começaram a reconhecer que a sujeira intensificava a propagação da doença. A palavra gong foi usada como uma gíria para descrever resíduos humanos. O fazendeiro de Gong era responsável por escavar e remover excrementos humanos de latrinas e fossas. Os fazendeiros de Gong também eram conhecidos como homens da noite, porque só lhes era permitido trabalhar entre as 9 da noite e as 5 da manhã. O solo noturno que eles coletavam era levado para fora das muralhas da cidade para ser despejado. Muitos empregavam meninos jovens para ajudar a levantar os baldes cheios de sujeira, que muitas vezes eram retirados das áreas oficiais de descarte e espalhados em campos e jardins como fertilizante. Não era apenas um trabalho nada glamouroso,
mas também podia ser bastante perigoso. Os agricultores de Gong regularmente cavavam bolsões de gás nocivo e o risco de doença era alto. Em 1325, Ricardo Raker estava esvaziando sua própria fossa quando caiu e se afogou. Os salários eram bastante bons e eles ganhavam cerca de 6 pence por dia, que era o salário de uma semana para o trabalhador médio. A agricultura de Gong continuou na Europa até o século XVIII, quando a invenção dos banheiros a encerrou. Embora ainda seja um trabalho necessário em alguns países do terceiro mundo hoje. Durante a Idade Média, a pena de morte era usada como penalidade para crimes. Dependendo de qual punição era aplicada, o carrasco frequentemente recebia outros nomes, como carrasco ou executor. Ele recebia um mandado que o protegia de ser acusado de assassinato quando era ordenado a executar a sentença. Durante a Idade Média, a pena capital não era tão frequente quanto você pode pensar, e os carrascos tinham que complementar sua renda. Alguns trabalhavam como abatedores, outro trabalho desagradável que envolvia coletar e limpar as carcaças de animais feridos, moribundos ou mortos das rodovias públicas ou fazendas. Outros taxavam prostitutas e leprosos, ou trabalhavam como agricultores de Gong, para aumentar seus salários. Muitos carrascos tinham sua própria área regional pela qual viajavam para cumprir seus deveres. Muitas vezes, esperava-se que eles conduzissem punições não fatais, como mutilações. A pena para roubo em toda a Europa era a forca. Antes de assassinos e estupradores serem enforcados, eles primeiro seriam quebrados na roda. Hereges, incendiários, sodomitas e aqueles considerados culpados de bruxaria seriam queimados na fogueira. Mulheres frequentemente eram afogadas por adultério ou assassinato de crianças. A lei medieval estava fortemente ligada ao cristianismo e a punição era vista como expiação e não vingança. Acreditava-se que uma execução era uma oportunidade para confessar e se arrepender, garantindo uma boa morte. Os carrascos geralmente eram evitados por seus vizinhos e frequentemente forçados a viver na periferia da cidade. Durante a Idade Média, as doenças eram generalizadas. Os médicos acreditavam na teoria grega de que a doença era causada por um desequilíbrio dos 4 humores: fleuma, bile negra, bile amarela e sangue. As pessoas se convenceram dos benefícios da sangria como medida preventiva e como cura. A maneira mais popular de sangrar pacientes era com sanguessugas. Sanguessugas são vermes parasitas que se alimentam do sangue de seu hospedeiro. Por viverem em água doce, o coletor de sanguessugas andava em lagoas e rios locais, esperando que as sanguessugas se prendessem a eles, cortando a pele nua de suas pernas e pés. As lagoas costumavam ser frias e sujas. Uma vez que estavam presas, o coletor de sanguessugas subia cuidadosamente da lagoa e desprendia cautelosamente as sanguessugas antes de armazená-las em potes para vender a AOS médicos. Uma sanguessuga adulta pode beber até 5 vezes o seu próprio peso corporal antes de cair por conta própria. As mordidas de sanguessuga às vezes sangram por várias horas. Pode-se perder litros de sangue, e isso pode deixar uma pessoa se sentindo doente e fraca por dias. Além disso, as feridas abertas deixariam uma pessoa vulnerável a infecções bacterianas e doenças. Em 1348, a peste negra varreu a Europa. Em apenas 2 anos, a população foi dizimada, e 2/3 de todos os homens, mulheres e crianças estavam mortos. Todos esses corpos tiveram que ser enterrados em algum lugar e por alguém. Com apenas um trapo amarrado ao rosto para tentar mascarar o cheiro, o enterrador da peste passava pelas comunidades devastadas. Às vezes eles viajavam com uma procuradora dos mortos, uma mulher idosa que era paga para examinar os corpos. O enterrador tocava um sino para proclamar sua chegada e gritava a agora infame frase. Além do risco óbvio de contrair a doença, o enterrador muitas vezes tinha que recolher os corpos de pessoas que amava
ou com quem tinha sido amigo. A infeliz vítima da peste seria retirada da casa antes de ser carregada para o carrinho e levada embora. Às vezes, havia dezenas de corpos empilhados no carrinho de uma só vez. Nos primeiros dias da peste, os corpos geralmente eram envoltos em um sudário branco, levados a um padre, e recebiam um decente enterro cristão. Mas com o passar do tempo e o aumento do número de mortos, simplesmente não havia tempo para isso. Foram cavadas valas comuns, chamadas de fossas da peste, e o enterrador da peste jogava os corpos sem cerimônia. Baldes de cal seriam jogados sobre os cadáveres para ajudar na decomposição, e uma camada de terra seria adicionada antes de outra camada de mortos ser jogada. Existem fossas da peste por toda a Europa, e embora algumas tenham sido encontradas, a maioria permanece perdida na história. Claro, nem todos os trabalhos medievais eram tão miseráveis ou nojentos. Para aqueles com posições de status, a vida poderia ser bastante agradável. Para os nobres, não havia necessidade de realizar tarefas servis ou participar de trabalho manual. Eles tinham uma vida de prazer e privilégio, e havia outros trabalhos que eram tanto interessantes quanto gratificantes. Junte-se a nós na próxima semana para aprender sobre alguns dos melhores empregos na era medieval. Lembre-se de se inscrever e clicar no sino de notificação para ser alertado quando o vídeo for lançado. Obrigado por assistir ao Loucura Medieval desta semana. Esperamos vê-lo na próxima.